Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é o adorador natural. É natural do ser humano ser um adorador, está implícito, contido, colocado dentro dele. Se o homem não direcionar esta adoração para quem de fato e direito, que é Deus, ele, o ser humano, vai fazer como o povo da Índia e outras nações, onde eles cultuam em adoração a bois, ratos e muitos outros deuses, a quem eles prestam culto. Mas o que é culto? Culto é uma tributação voluntária de louvores e adoração a Deus. Veja que Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, que é o quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 8 diz isto. Fazendo aplicação para melhor entendimento, a Bíblia diz: e orando não useis de vãs repetições. Imagina, o seu melhor amigo chega para você e diz: amigo, eu estou em dificuldade. E fala o que está sofrendo e você chora com ele. No outro dia, fala a mesma coisa. No terceiro dia você diz: você vai falar sobre tal assunto? E ele diz que sim. Então você fala: precisa não, eu já sei de cor e salteado. Veja bem, atente para isto. Quando você conversa com seu melhor amigo, não precisa de frases ensaiadas, escritas no papel, pois os assuntos são diversos. Trate de conversar com seu amigo Jesus Cristo. Ele anseia ouvir a sua voz, falando diretamente com ele e o adorando só a ele, como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A palavra nos diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Entretanto, porque o homem teima em querer adorar não a Deus, mas aquilo em que Deus não se agrada, e que é feito pelas mãos dos homens, é por causa da cegueira espiritual. Veja que Paulo, ele era zeloso pela lei de Deus, todavia só se converteu quando lhe caíram as escamas dos seus olhos. Então ele viu o caminho que estava pisando e era caminho de morte. Nos diz a Bíblia: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que torne a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Atos capítulo 9, versículos 17 e 18 diz isto. Veja só, até os meus 33 anos eu dizia: eu nasci em tal religião e vou morrer em tal religião. Quantas vezes dobrei os meus joelhos e acendi velas fazendo promessa, pedindo àquele que se diz ser um retrato de alguém, que intercedesse por mim junto a Deus. Contudo, eu não entendia que estava fazendo algo que desagradava a Deus, e era praticante. Todo domingo eu ia ouvir, e no mês de maio e no final do ano fazia novenas de casa em casa. Jesus enviou os discípulos para pregar que ele Jesus, salva os homens. Nos diz a Bíblia: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, que é os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João capítulo 17, versículos 17 ao 20 diz isto. E eu também criei, e hoje prego que é Jesus que salva os homens. O que os discípulos fizeram, que é pregar que Jesus salva, eu estou fazendo hoje. Vamos dizer que, só para melhor entendimento, só para você entender melhor, eu morro e alguém me faça um retrato, que Deus não permite, eu estou conjecturando, é uma hipótese. E alguém peça que interceda por ele junto a Deus. E eu pergunto: depois que eu morrer, você acha que eu posso interceder por você? Bem, você dirá que não. Então, como os discípulos pregaram que é Jesus que salva, eu também prego que é Jesus que salva. Como eu não posso interceder por você depois que eu morrer, eles, os profetas, os discípulos, os apóstolos, também não.
Veja onde você está depositando a sua confiança, porque Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Em João capítulo 3, versículo 13. Observe o que ele disse a Maria Madalena: Jesus, ainda não subi para meu Pai, quando ressuscitou. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Jesus subiu aos céus e entrou no santuário oferecendo o seu próprio sangue para ser o nosso mediador. Nos diz a palavra de Deus: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículos do 11 ao 15 diz isto. E o título da mensagem é O Adorador Natural. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, como nos diz a palavra, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Observe que a palavra diz o nome, Jesus Cristo, homem. Isto para não deixar dúvidas, pois não existe, não há outro mediador ou medianeira. Deus não reconhece a ninguém para interceder pelos pecados da humanidade, senão Jesus Cristo, homem. Vamos dizer que, uma hipótese, na hora do seu julgamento, isso não está na Bíblia, apenas uma hipótese, Maria estando perto e você pudesse dizer: Maria, intercede por mim, e ela diria: por que você não obedeceu o que eu te ordenei? Fazei tudo quanto ele vos disser. Em João capítulo 2, versículo 5. Portanto, obedeça ao meu filho. Fui eu que morri para te salvar. Quando eu visitei Isabel, minha prima, eu disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Porque sendo descendência de Adão, todos nós precisamos de um Salvador para nossas vidas. A Bíblia diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E ainda diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Em Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23. E ela diria mais: portanto, obedeça ao meu filho Jesus. Ele é o único caminho. Contudo, se você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e busca a ajuda de outros deuses, seja lá quem for, veja em sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 28, versículo do 12 ao 19, e depois Isaías capítulo 14, versículo do 12 ao 20. Lá está escrito que o querubim ungido, que é Lucifer, Lucifer significa luzeiro, ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e que ministrava o louvor a Deus, pois no dia em que foste criado, foram preparados teus tambores e os teus pífaros. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, a parte C. Todavia, elevou-se o seu coração por causa da formosura e resplendor, e quis que as pessoas tributassem louvores a ele, Satanás, e não a Deus, e seduziu uma terça parte do céu. Diz em Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, a parte A,
e a sua cauda, a sua malícia, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nos dias atuais, Satanás continua enganando a muitos. A palavra de Deus diz, em 1ª carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, Paulo dizendo: mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Veja o que diz na sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. Eu vou ler o versículo 26. Diz a palavra: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela. De toda detestará e de toda abominará, porque anátema é. Anátema significa maldição, opróbrio. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Ainda falando sobre o querubim, em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Veja só, no céu não tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quando ele diz aqui aos lados do norte, então ele, o querubim ungido, intentou aqui na terra fazer guerra contra Deus. Quando ele disse subirei e foi fazer guerra contra Deus, ele foi derrubado. Deus deu poder aos seus anjos comandados, que derrotaram a Lucifer e seus anjos caídos. E por causa disso, a terra foi virada e revirada, tornando-se um caos. Nos diz a Bíblia, em Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E diz mais: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha sua luz. Em Jeremias capítulo 4, versículo 23. Então Deus criou o Éden vegetal, a terra como é hoje. E Satanás enganou o casal Adão e Eva, e continua enganando a quem adora ou tem ídolos em seu coração. Uma característica de quem não tem Deus é ter outro Deus ou vários deuses, porque o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, é monoteísta, é o único Deus, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, formam uma unidade em onipresença, onisciência e onipotência. Assim como o ser humano, que é uma tricotomia, espírito, alma e corpo, 3 em 1. E o título da mensagem é O Adorador Natural. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21 diz a Bíblia: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. Veja que essas pessoas não se arrependeram para se voltarem para Deus, que diz: a Ele se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Em Salmos 115, versículo 8. Diz a palavra: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Salmos 115, versículos do 2 ao 8. Esse Salmo 115, versículo do 2 a 8, está em algumas Bíblias católicas depois do Salmo 113. Tem Salmo 113 mais abaixo, Salmo 115, versão hebraica, este que eu estou lendo para vocês. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem, O Adorador Natural.
Porém eles não ouviram ao Senhor, e antes fizeram segundo o seu costume. Nos diz a palavra: contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhe ordenara dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, quer se ajoelhar, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles, até o dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 17, versículos 35, 40 e o 41. E eu pergunto, isto está distante da nossa realidade? Ou está acontecendo ainda hoje? Então estas nações irritaram o Senhor, lhe provocando o zelo, que é a ira, o castigo. Diz a palavra de Deus: e engordando-se Jesurum é povo amado, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Deuteronômio capítulo 32, versículos do 15 ao 17 diz isto. Leia na sua Bíblia o que diz. O Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio do capítulo 4 todinho. Depois, Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. Ainda em Deuteronômio capítulo 27, no versículo 15. Em Isaías capítulo 45, versículos 20 e 21. Leia na sua Bíblia e você vai entender daquilo que a Bíblia toda condena a respeito de algo que não faz parte com o Senhor. Mas você pode ler na sua palavra: eu não vos prego um Deus diferente. Jesus disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o título da mensagem é O Adorador Natural. E para encerrar a mensagem, Êxodo capítulo 20, versículos do 3 a 6 diz a palavra: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Todavia, se você tiver outro Deus, porque acha que Deus só, o Pai de Jesus Cristo, não é suficiente, no caso dele faltar, você tem outro. E Deus precisa disso, Ele é Deus Todo-Poderoso. Que você possa guardar a palavra do Senhor em seu coração. Que Deus abençoe a todos. Que esta mensagem, o adorador natural, que você seja um adorador natural, adorando em espírito e verdade ao nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado em sua vida. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra cujo título, o adorador natural. E eu peço ao Espírito Santo que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chegue a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa toda a verdade ao Teu Filho amado, meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, homem. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça essa petição, esse pedido, se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.